Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, Marta, Cris, bom dia a todos. Prazer retornar a esta tribuna. Começo de ano, né? Expectativas renovadas, concurso de ingresso, sei que foram tomadas as providências, imagino que o edital esteja em vias de ser publicado, mas vim aqui hoje para trazer alguns dados que considero importantes sobre a reforma da Previdência. Tem surgido muitas dúvidas, então acho que aqui é o momento certo para esclarecer, tanto perante esse órgão superior, como para a carreira como um todo. Então, no ano passado, não foi votada a emenda aglutinativa apresentada pelo relator, e havia uma proposta do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, de colocar essa matéria em discussão no dia 5 de fevereiro para votação no dia 19 de fevereiro. Isso foi inclusive anunciado publicamente em Brasília no mês de dezembro. Então, o que nós percebemos, estivemos em Brasília já algumas vezes, foi que ainda não há consenso para que a matéria seja votada. Como se trata de emenda constitucional, são necessários 60% dos membros totais da Câmara, o que dá 308 votos, um quórum razoavelmente difícil de ser alcançado, ainda mais numa matéria bastante polêmica como essa. Então, a notícia é que ainda não tinha sido alcançado o consenso, mas que eles trabalhariam, os deputados da base trabalhariam visando essa votação, se possível mesmo no dia 19. Foi anunciado que o presidente da República incumbiu o deputado Rogério Rosso de buscar uma alternativa para os servidores. Quer dizer, o próprio presidente entendeu que deveria mudar algumas regras relativas aos servidores, e nós tivemos com o deputado Rogério Rosso na quarta-feira da semana passada e pudemos reiterar para ele todos os pontos que nós sempre falamos, todos acho que já sabem quais são, e nós colocamos de maneira resumida no último jornal da PESP, aliás, no penúltimo jornal da PESP. Então, o deputado Rogério Rosso concordou plenamente com todos os pontos que apresentamos, falou que estava conversando ainda com outras entidades, mas que levaria ao presidente da República, tal como o presidente teria incitado ele a fazer. Ontem voltamos para Brasília, tivemos a oportunidade de conversar mais uma vez com o relator, perguntar qual é o cronograma dele, afinal, se todos estão trabalhando num texto de consenso, quando esse texto será apresentado. Então o relator foi bastante franco e disse o seguinte: olha, o texto de consenso até hoje é o texto que eu apresentei. Tem uma única mudança lá, pensão por morte de policiais. Ficará integral caso haja falecimento em serviço. Então, ele falou, esse é o consenso que temos até hoje. Até eu fiquei sabendo que eles também se reuniram até 1h da manhã da véspera e tentaram chegar em outros pontos, mas segundo ele ainda não teve o consenso, razão pela qual ele fixou a seguinte tramitação, que essa emenda aglutinativa, divulgada ontem, será o ponto de partida para as discussões, e que ele está absolutamente aberto a todas as outras sugestões, e ele sabe que tem outras, e até já pontuou que aquelas que nós falamos são sugestões que chegaram, que ele poderá alterar esses pontos. Aí ele fez questão de dizer, desde que isso seja num grande acordo, que nós consigamos os 308 votos. Então, é a posição. E segundo ele, se não se chegar a essa situação, ele imagina que não há prazo para votar no mês de março. Então, a reforma ficaria com a tramitação suspensa e voltaria, se assim desejasse, num novo presidente. Então, essa é a posição atualizada dele. Nós tivemos com outros deputados procurando traçar o cenário. A maioria entende que o governo está razoavelmente longe desse ponto. Mesmo com essa negociação, muitos estão apostando que não vai haver votação. Agora, eu aprendi na minha vida que a gente tem que estar preparado para todos os cenários. Então, não pode se eu tivesse certeza que não tivesse votação, eu estaria fazendo outras coisas. Mas acho que nós temos que manter o nosso contato com os deputados, explicar as situações, ouvir os relatos, entender que pode mudar de semana para semana. Então, estamos lá e vamos continuar estando lá. Se não votar, realmente não houve consenso, não se votou. Mas nós estamos fazendo a nossa pregação no sentido de já se tentar alterar essas regras que estão profundamente injustas.
certo? Acho que não preciso repeti-los, mas acho que nós já chegamos a esse consenso. Eu não vejo uma pessoa defender isso. Segundo, o cronograma que foi dado ontem, então adiou em uma semana. Então as discussões podem começar no dia 19 e a votação fica para o dia 26, data provável, né, segundo os líderes, dia 28. Então eles têm mais uma semana aí pós-carnaval para tentar chegar nesse consenso. Mas o cenário realmente vai ficar claro a partir dessa primeira semana. Segundo assunto, senhor presidente, eu tive a oportunidade de falar com o Dr. José Renato, ele estava aí substituindo Vossa Excelência, que nós vimos que no projeto de lei do reajuste geral houve um aumento da parte fixa dos vencimentos do Procurador-Geral, e esses vencimentos, pela nossa temática, né, repercutirão nos outros vencimentos dos outros cargos, na proporção de 3,5% só sobre a parte fixa. Então, o que eu coloquei para o Dr. Zé Renato, que falou que iria levar o tema a Vossa Excelência, era se o desiderato do governo era dar 3,5% para todas as categorias, se haveria possibilidade de a verba ser reajustada num percentual semelhante. Claro que o Dr. Zé Renato fez questão de dizer, e nós sabemos, né, que a nossa sistemática independe da sistemática do Executivo, que segue os reajustes do Poder Judiciário. E agora então já trago uma notícia, que ainda não é confirmada, que há uma possibilidade de vir algum aumento para o Poder Judiciário ao longo deste ano. Notícia ainda não confirmada, mas que foi ventilada. Então, eu acho que talvez seja o momento de nós trabalharmos cenários, tá certo? Acho que ainda não está muito claro o que vai acontecer, mas saber se existe essa possibilidade orçamentária, se essa situação vier a ocorrer, se podemos manter a sistemática nossa. Então, menos do que um pleito, mais que nós possamos debater essa situação. Então, pode ser que não venha aumento do Poder Judiciário, mas seja aprovado esse projeto do reajuste geral. Isso tudo indica que será aprovado rapidamente. E pode ser que venha um aumento do Poder Judiciário. E nós temos a nossa sistemática, né, de reajuste da cota da verba honorária nessa situação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Bom.